Sabe quando no meio da sua vida, no meio do seu cotidiano, você começa a enxergar que na verdade Deus está falando com você? No meio da sua vida, no meio do seu dia a dia, você começa a ver algumas situações e parece que essas situações não são apenas situações comuns. São nesses momentos em que Deus pode estar falando alguma coisa para você, pode estar falando alguma coisa para mim, e é mais ou menos isso que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu quero mostrar para vocês o meu quarto. Aqui está o meu quarto, uma verdadeira bagunça. Só que esse quarto não simboliza apenas um quarto. Isso daqui está simbolizando a minha vida nesse momento. Por que simboliza a minha vida? Porque você pode olhar aqui e ver que está uma bagunça, não é verdade? Uma verdadeira bagunça, cara. Isso daqui está uma desordem. Isso daqui está uma bagunça. E às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e achar que a nossa vida está uma bagunça também. Você começa a olhar e ver que está tudo fora do lugar, você começa a ver que tem coisa que devia estar escondida e está à mostra, e tem coisa que devia estar à mostra, mas está escondida, está tudo de pernas para o ar, é uma bagunça. Isso acontece por quê? Porque às vezes Deus começa a trabalhar no nosso quarto. Às vezes Deus começa a mudar as coisas de lugar, às vezes Deus começa a querer colocar algumas coisas para fora, e algumas coisas que estão para fora, para mais fora ainda, Ele começa a mudar. Esse quarto simboliza a nossa vida, e talvez Deus esteja trabalhando na sua vida, assim como está trabalhando na minha, e você olha, e mais uma vez o que você vê? Somente bagunça. E no meio dessa bagunça, no meio dessa desordem, algumas coisas começam a aparecer. E uma coisa que aparece, e aparece muito, cara, é sujeira. Você vê coisas e encontra sujeira onde você nem imaginava que tinha. Debaixo dos móveis, atrás dos móveis, dentro de gaveta, atrás do computador. Todos esses lugares, na verdade, estão cheios de sujeiras que no dia a dia a gente não vê. Quando Deus começa a trabalhar mais profundamente no nosso quarto, no quarto da nossa vida, Ele começa a tirar para fora sujeiras. Ele começa a tirar para fora situações, problemas, sentimentos, emoções que nem você sabia que estava lá. Algumas situações podem aparecer e surge uma palavra na sua boca, ou surge um pensamento na sua cabeça, ou surge algum tipo de coisa que te mostra que tem uma sujeira ali, que tem uma situação ruim. E que na verdade, o propósito de Deus é tirar tudo isso. É fazer uma limpeza para que o seu quarto possa funcionar da maneira que Ele planejou. E isso é uma outra coisa que acontece, as coisas elas mudam de lugar. Esse guarda-roupa que está aqui, antes estava aqui no meio. Essas duas camas que estão nessa posição estavam em outra posição. Quando Deus começa a trabalhar no seu quarto, Ele começa a tirar as coisas do lugar onde elas estavam. E no meio de tudo isso, você começa a achar coisas antigas, papéis que você guardou há 200 anos atrás. Isso fala da nossa vida também. Quando Deus começa a mover as coisas de lugar e trabalhar e colocar o nosso quarto de pernas para o ar, você percebe que tem recordações que você já deveria ter esquecido, nunca esqueceu, mágoas, feridas, ressentimentos, ideias, conceitos, pensamentos que são de um tempo passado e que já não servem mais para esse tempo que Deus está querendo te levar. Quando Deus começa a trabalhar no seu quarto, tudo isso acontece. E, mais do que tudo, a sensação que nós temos é de que isso daqui nunca vai terminar. É de que essa bagunça nunca vai ser arrumada, de que isso vai levar o maior tempo do mundo. E realmente é assim. Leva muito tempo, dá muito trabalho. Mas o final disso é ver um quarto reposicionado, rearrumado e pronto para funcionar da maneira que ele tem que funcionar. Todo o potencial que você tem precisa vir à tona, mas virá só depois que Deus colocar as coisas no lugar. Só depois que Deus replanejar o que precisa ser replanejado, reposicionar o que precisa, jogar fora o que precisa. Então, se a sua vida parece que está de pernas para o ar, parece que está uma bagunça, comece a prestar atenção. De repente, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está mudando e você não esteja percebendo. Bom, o recado que eu tinha para passar é esse. Se algum dia esse quarto ficar arrumado, e eu sei que vai, eu mostro para vocês de novo. Deus abençoe. E aí galera,
Não, só para mostrar como Deus fala com as pessoas, e não é de agora que ele fala nessas pequenas coisas, eu vou mostrar para você no Antigo Testamento como ele falou com Jeremias e através de Jeremias ele falou com o povo de Israel. E ele fez isso várias vezes em vários episódios. A gente vê em Jeremias 18 que ele fala com Jeremias e através de Jeremias para o seu povo ele fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma passagem muito conhecida que muitos pregadores usam, né? E a gente vê que no Antigo Testamento, além dessa, tem muitas outras passagens que Deus usa coisas do cotidiano, como um trabalho. Jesus usou o próprio casamento para mostrar a sua vinda para buscar a igreja e buscar os que creem nele, né? Então a gente percebe que Deus fala assim nas pequenas coisas e se a gente ficar mais ligado, prestar mais atenção, a gente vai ver como Deus fala com o seu povo, como Deus gosta de se comunicar com as pessoas que Ele ama. Amém, galera? Fiquem com Deus.